Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso culto de hoje? Para a gente começar, vamos relembrar o versículo de Mateus 28, 19a. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós temos visto pelas histórias bíblicas que nós temos aprendido como os discípulos de Jesus estavam cumprindo esse chamado de Jesus para eles. Como eles estavam indo a vários lugares, a pessoas muito diferentes para pregar o Evangelho. E hoje nós vamos acompanhar uma história que está em Atos capítulo 10, onde o apóstolo Pedro também vai a um lugar para falar sobre Jesus. Vamos acompanhar essa história? Na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Ele era romano e chefe de 100 soldados. Os judeus não gostavam muito dos romanos, pois os consideravam impuros como os outros povos. Apesar de não ser judeu, Cornélio amava a Deus. Ele sempre orava, mas ainda não conhecia Jesus o Salvador. Cornélio tinha o coração muito generoso, ajudava os pobres e ensinava as pessoas da sua casa a adorar a Deus. Numa tarde, aconteceu algo muito especial. Cornélio viu claramente um anjo de Deus e ouviu chamar o seu nome. Ele ficou assustado e perguntou: "Que é, Senhor?" O anjo lhe disse que mandasse alguns homens até a cidade de Jope, a fim de buscar alguém chamado Simão Pedro, que estaria na casa de um outro Simão que morava na beira da praia. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente mandou chamar 2 empregados e um soldado e contou a eles tudo o que havia acontecido. Ele pediu que eles fossem a Jope, a fim de fazer o que o anjo havia ordenado. Os empregados obedeceram prontamente ao pedido de Cornélio e foram até a cidade de Jope procurar por Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto os homens ainda viajavam, Pedro subiu ao terraço para orar. Ele estava com fome e queria muito comer, mas o almoço ainda estava sendo preparado. Então Pedro teve uma visão. Ele viu o céu aberto e algo parecido com um lençol descia para a terra, cheio de animais impuros que os judeus não poderiam comer. Então Pedro ouviu uma voz dizendo: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro." E a voz lhe disse pela segunda vez: "Não chame de impuro o que Deus purificou." E isso aconteceu 3 vezes, e o lençol com os animais foram recolhidos novamente para o céu. Enquanto Pedro refletia sobre o que seria aquela visão, os homens que o estavam procurando chegaram até a sua casa e perguntaram se ali morava Pedro. Pedro então os atendeu e os convidou para que ficassem ali durante o dia e também permanecessem ali durante a noite. No dia seguinte, Pedro os acompanhou, pois havia entendido que Deus os havia mandado. Como Cornélio tinha certeza de que Pedro viria, convidou os parentes e amigos para ouvi-lo também. Quando Pedro chegou, Cornélio foi ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que se levantasse e lhe disse: "Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você." Enquanto conversavam, Pedro entrou na casa de Cornélio e havia muita gente reunida ali. Então ele disse a todos: "Vocês sabem muito bem que os judeus não fazem amizades com vocês, os gentios, os não-judeus. Mas Deus me mostrou que eu não devo julgar ninguém,
que Ele ama a todos e que as pessoas de todos os povos e nações devem ouvir a palavra de Deus. Então, na mesma hora, Pedro falou do amor de Jesus. E sabem o que aconteceu? Todos se converteram, recebendo o Senhor Jesus como Salvador. Muitas pessoas são boas e generosas como Cornélio, mas não conhecem a Jesus, o único que pode levá-las para perto de Deus. Assim como a família e os amigos de Cornélio, elas precisam receber a Jesus como Salvador. Então, vamos fazer como Pedro, que obedeceu a Deus, falando do amor de Jesus para todos os povos. E aí, pessoal? Gostaram da história bíblica de hoje? Assim como nessa história nós vimos que Pedro aprendeu algo muito importante, nós também podemos aprender de que Deus ama todos os povos. A salvação em Jesus é para todas as pessoas que creem nele, independente do país onde nasceram, da língua que falaram. E isso o apóstolo Pedro aprendeu quando o Espírito Santo o mandou ir até a casa de Cornélio, falar para Cornélio e sua família sobre o amor de Jesus. E assim nós também podemos aprender que as nações, todas as nações são amadas por Deus e a salvação é para todas as nações, independente se é japonês, se é americano, se é africano, o amor de Deus quer alcançar a todas as nações, certo? Por isso é tão importante que a gente entenda esse chamado de Jesus, para que a gente vá e pregue o Evangelho, começando pelos nossos amiguinhos, pela nossa família, e quem sabe um dia também indo às nações e falando do amor de Jesus para os povos, certo? Agora nós queremos fazer o momento da nossa caixinha de oração. Deixa a prof pegar aqui. De algumas semanas atrás, a prof enviou o link da nossa caixinha de oração. Então, como funciona? Você pode entrar lá no link, pedir para o papai e para a mamãe, mandar o seu pedido e a prof vai escrever o pedido e colocar nessa caixinha aqui, ó, que vocês já conhecem, que era a caixinha do nosso culto, a caixinha de oração. Então, nessas semanas, a Pro recebeu vários pedidos de vários alunos que escreveram. Então, vocês podem continuar escrevendo, que a cada semana a Pro vai acrescentando aqui os pedidos para a nossa caixinha e vai estar orando aqui na casa dela e vocês podem orar aí na casa de vocês. Tá bom? Vamos fazer esse momento de oração, então? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos primeiro te agradecer por essa palavra do culto de hoje. Muito obrigada porque o Senhor ama a todas as nações e o Senhor se importa com cada povo, com cada pessoa. Nós te agradecemos pelo teu amor pelas nossas vidas, pelo teu cuidado com cada um de nós e com as nossas famílias. Queremos te apresentar agora cada pedido de oração que foi enviado, que está dentro dessa caixinha, que o Senhor possa responder conforme a tua vontade e conforme o teu poder, que nós sabemos que é imenso. Muito obrigada, Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Te pedimos pela Escola Betânia, por cada professora, por cada professor, que o Senhor esteja cuidando e abençoando. Em nome de Jesus. Amém? Então não esqueça, tem lá o link, a Pro vai mandar mais uma vez hoje e vocês podem estar enviando para a Pro esse pedido de oração, tá certo? Fiquem com Deus, um beijão, lembrando que nós já temos atividades, tá bom, para fazer, ensino fundamental, tem já 2 atividades que foram lançadas para vocês fazer, então não deixe para a última hora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!